Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Por bondade, tornem os vossos assentos, aqueles que assim o podem. Queridos, eu quero ler um texto. Já visto aqui o tema, ele é provocativo, estimulante, que está no capítulo 22 do livro de Josué. Capítulo 22, dois versículos, o 9 e o 10. Onde está escrito: assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se separaram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor por intermédio de Moisés. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. Queridos, com base nesse texto, eu quero trazer uma mensagem sobre estou voltando. Diga comigo, estou voltando. Quando nós observamos o texto e o contexto, nós observamos acontecimentos que podem enaltecer ou podem trazer contextos pejorativos. Ao observarmos o capítulo 32 do livro de Número, no decorrer, na caminhada do povo do Egito para a terra prometida, obviamente que a gente percebe que muitos obstáculos e Deus ia superando a todos. Portanto, quando a Bíblia nos mostra que Moisés ainda no comando e conduzindo o povo, e o povo chegou ao oriente, ao leste do Jordão, e havia destruído algumas nações poderosas, então os filhos de Gade, os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, o texto diz que eles perceberam que a terra era boa para a criação de gado, e obviamente eles eram fortes nesse contexto. Então a Bíblia diz que eles, atraídos pelo bem da terra, sabedores de que a promessa principal estava no outro lado, no ocidente ou no oeste, então no contexto eles foram a Moisés e pediram aquela terra. A Bíblia diz que os líderes de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés procuraram a Moisés e propuseram: Moisés, dá-nos esta terra por possessão, pois nós percebemos que esta terra é boa para criar gado. Então despertou algo em Moisés, pela experiência passada. Então Moisés abre um diálogo com um cientizador com eles. A Bíblia diz que Moisés fala para eles: vocês não lembram do que aconteceu há anos atrás? Porventura vocês querem enfraquecer o povo? Já pensou se vocês desistirem de atravessar o Jordão com os vossos irmãos? Vocês não lembram que há dias ou anos passados, eu enviei alguns para espiar a terra e eles vieram com um relatório pejorativo, negativo, e desanimou o povo? Então vocês estão querendo fazer a mesma coisa? Haja vista que Moisés era muito estrategista e inteligente, porque a Bíblia nos mostra que essas duas tribos e meia eram responsáveis por 14% dos guerreiros de Israel. Eles tinham mais de 82 mil soldados de guerra, com um todo de 600 mil. Então Moisés não podia abrir mão daquele povo. Era um percentual muito alto de guerreiros, valentes e desbravadores. Então o que é que Moisés faz? Abre o diálogo e adverte: não vai dar, só que eles foram inteligentes. Eles disseram: Moisés, faz o seguinte, já que nós temos que ir, e vamos sim, então deixa-nos fazer currais para os nossos gados, fazer casas e cidades para os nossos pequeninos, nossos filhos, e nós nos comprometeremos de ir e não desistir até que toda a terra esteja conquistada. Então conquistaram o coração de Moisés, e Moisés aceitou a proposta. O interessante é que neste contexto a Bíblia mostra a fidelidade deste grupo. Eram mais de 82 mil homens de guerra que abdicaram da casa, da família, do gado, para cumprir uma honra feita a Moisés. Moisés
prometeu, se eles assim o fizessem, esta terra ao oriente do Jordão seria deles, mesmo estando no lado contrário da bênção, eles do outro lado do Jordão. Então eles partem. O interessante é, se nós fizermos uma matemática grossa e crua, anos ou dias passaram e eles fiéis. Imagina, os filhos, o gado, a família ficando para trás e eles fiéis a Moisés. A Bíblia diz que Moisés morreu. Aqui abre-se um precedente perigoso. Já pensou a probabilidade de desertarem? Eles poderiam, já que Moisés morreu, eu vou voltar, nós vamos voltar. Eram 14%. Tinham voz, tinham peso. Então não. A Bíblia diz que eles não desistiram. Foram fiéis, o que acertaram com Moisés. Portanto, Josué assume o comando. E já no comando de Josué, a Bíblia diz que estas 2 tribos e meias permaneceram fiéis. Estavam lá, lutando, cruzaram o Jordão, e o gado, e o filho, e a mulher ficando para trás, e eles avançando, junto com os filhos de Israel, a ponto que quando termina o capítulo 21 de Josué, você vai ver o texto dizendo que eles tomaram posse de toda a terra, e Deus deu repouso a Israel dos seus inimigos. Então, quando chega o capítulo 22, há um reconhecimento por parte de Josué, um reconhecimento aprazível. Josué olha e reúne, primeira coisa no capítulo 22, a Bíblia diz que ele chama os filhos de Rubens, os filhos de Gad, os líderes, e a meia tribo de Manassés, e ele faz um elogio. Vocês foram fiéis a tudo que Moisés, servo do Senhor, concordou com vocês. Vocês foram fiéis a mim, cumprindo todas as minhas ordens. Vocês foram fiéis aos seus irmãos, não os desamparando. Aqui é uma gravidade. Esses homens tinham tudo para abrir ministério, tinham tudo para desertar, mas estava lá. Moisés morreu, é Josué, estamos juntos. Josué reconheceu, abençoou e ratificou: voltem agora e tomem posse da terra que o Senhor deu a vocês. Aí o texto diz que a tribo de Gad, Manassés, e a meia tribo de Manassés se afastaram de Israel. Aí veio a gravidade, Ede Siló. Afastar de Israel é a nação. Veja que o escritor faz questão de enfatizar de Siló, o centro religioso do sacrifício. Se você olhar o mapa, você vai ver que há uma dificuldade para que eles pudessem sair do Oriente para o Ocidente, do leste para o oeste, porque Siló ficava nas regiões de Efraim. Eles tinham que cortar várias outras nações. Então eles voltam a aplaudir, elogiados. E quando vão voltando, que se reúnem, que chegam, aí eles resolvem fazer algo. Fazer uma cópia de um altar que estava em Siló. Aí a Bíblia diz que eles fizeram um altar. Se você olhar, Thompson diz de grande proporção, R.A. diz vistoso, King James diz imponente. Isso implica dizer que era algo que chamava atenção. A Bíblia diz que era um altar bonito, cheio de beleza, glorioso. E para que eles fizeram? Tradição e testemunho para uma nova geração. Então, quando eles fizeram, a notícia chegou em Israel. A princípio era tão grave que houve uma reunião: vamos atacar, vamos destruí-los, porque eles estão insultando o Senhor. Aí começa aqui as comissões. Esse negócio de comissão já é antigo. A Bíblia diz que reuniram, colocaram 10 príncipes, 10 membros e um presidente que era o filho do sacerdote, Finéias. Então essa comissão vai saber, vai ver de perto como é esse negócio. Quando a comissão
missão chegou lá e o negócio não era bonito mesmo. Aí Finéias olhou e disse: que desgraça vocês estão fazendo? Vocês não lembram do pior sacrifício que a gente ainda nem se livrou do acontecimento de pior? Vocês estão insultando a Deus. Vocês não podiam fazer isso. Aí os líderes de Manassés de Gade se aproximam. Calma, Finéias. Esse altar aqui não é para culto, não. É só para tradição. É só para quando os filhos de vocês perguntarem aos nossos filhos se nós não servimos o Senhor. Está aqui o modelo, é igualzinho. Igualzinho. O negócio era bonito para a nova geração. Agora tinha o original e a cópia. O interessante é que quando os viajantes que se aproximavam do Jordão, nesse contexto da passagem, a primeira coisa que via era aquela coisa bonita. Corria para lá. Quando chegava lá não tinha culto. Por que não tinha culto? Não tinha holocausto. Se não tinha holocausto, não tinha sacrifício. Se não tinha sacrifício, não tinha sangue. E se não tinha sangue, não tinha fogo. Porque Deus não aceitava a carne crua. Só era bonito. Mas não tinha culto. Era bonito, mas não tinha fogo. Aí o que é que acontece? Olha como Deus é tremendo. O que invejava é que em Siló ninguém achava bonito porque era a origem, era normal. Mas em Siló tinha sacrifício, tinha fogo, tinha sangue. O desmantelado entrava, saía pronto. O frio entrava, saía pegando fogo. Vamos voltar? Por que no holocausto de Jordão, na cópia, não tinha fogo? Se você olhar, olha como é que Deus faz. O contexto do holocausto nos mostra que o holocausto, ele era funcionando todo dia. E isso implicava sacrifício, carnificina. Se nós tratarmos para a nossa língua rasteira, virava um açougue. Gado, ovelha, pássaro, morrendo, sendo sacrificado, lavado, sangue correndo, se tornava um autor terrível. Só que Siló tinha, mas na beira do Jordão não tinha. Por quê? Olha o que é que Deus faz. Deus, sabendo que esta prática ia atrair o que? Moscas, varinjeiras, formigas, insetos. Seria quase que inconcebível os sacerdotes passarem o dia todo sacrificando no meio dessa carnificina. Aí Deus faz a Moisés, no capítulo 30, verso 34 do Êxodo, diz: Moisés, vem cá, sacrifício vai ter. Eu vou te dar uma receita aromática para você fazer. Então Deus diz a Moisés: pega estoraque, onixa, ônica, gálbano e incenso puro. Estas três composições formavam algo tão especial que Deus disse a Moisés: nenhum homem pode usar no seu corpo. Se souber que tem alguém usando em particular na sua casa, vai morrer. E se um homem também usar, será extirpado. Esse incenso eu estou fazendo, olha para que Deus faz. O interessante, amados, é que esta composição não era fácil. E essa composição só tinha no Siló. Na beira do Jordão não podia ter. Porque primeiro, a história e o contexto diz que este incenso era tão poderoso. Eu estava lendo uma revista espanhola, De La Colle, que é uma revista que traz mensagens arqueológicas. E eu deparei-me, quando eu estava meditando nesta mensagem, sobre um texto, sobre um artigo, que em 1988, lá no complexo de Corã, descobriram cientistas ou arqueólogos israelenses, descobriram um vidro com a composição avermelhada. Então, ficou tranquilo. 4 anos depois,
descobriram um silo com cerca de 600 quilos dessa composição, dessa substância. Então levaram para 2 mestres judaicos para analisar, para ver. Não podia tocar fogo, usaram ácido clorídrico. Quando o ácido começou a entrar no silo, aquela composição começou a sair um cheiro, que o artigo diz que impregnava no cabelo, na roupa, tanto dos pesquisadores como de quem estava por perto. E a revista diz, com testemunhos verídicos, que por vários dias, por vários tempos, a região onde foi feito o experimento, não vinha mosca, não vinha mosquito, não vinha inseto, morria automaticamente. Segundo o sistema religioso judaico-filosófico judaico, a Cabala, você vai encontrar que eles dizem que as noivas se aproximavam do sacrifício, não se perfumavam. Para quê? Para que o cheiro do incenso viesse a elas. Para quê? Porque depois que ele batesse, não precisava mais perfume, era o suficiente. Então, Deus, sabendo que ia ter carnificina, ele disse: eu vou botar algo aqui que vai mexer com tudo. Para ter fogo não pode ter mosca. Aí ele disse: Moisés, manda buscar estoraque. Estoraque no original quer dizer gota, aquele que pinga. Se nós partirmos do pressuposto lógico, o altar do incenso, ele era aceso de manhã e à tarde. Diz o contexto que no dia amanhecendo e também quando a primeira estrela da tarde aparecia. Se partimos desse pressuposto, não podia faltar, porque Deus disse: Moisés, não vai ter nenhum maior do que o outro, vai ser tudo igual. A mesma porção, o mesmo peso que você botar do estoraque, vai dar unicônica, sim, também do gálbano e também do incenso puro, tudo igualzinho. Não pode passar uma grama do outro. Aqui nesse negócio não tem ninguém maior do que o outro, só dá certo se for tudo igual. Estamos numa onda aí que tem tanta gente brincando para pegar mais do que o outro. Tem tanta gente brigando para tomar o carro do outro. Tem tanta gente querendo ser o dono da verdade. Diga para ele: aqui é tudo igual, meu filho. Só vai ter cheiro, só vai ter fogo, se a proporção for igual. Partindo do pressuposto, não podia faltar estoraque. Como o fogo tinha que ser aceso e o incenso, pastor Samuel, cheirar para que pudesse oferecer o holocausto. Imagina a caravana. Era a caravana indo para o deserto da Arábia e caravana voltando. O interessante é que o contexto diz que o estoraque é um arbusto, é uma árvore. E para tirar a resina dela, a que Deus pediu, era diferente da seringueira. Não batia, não descascava e nem tocava. Tinha que ficar esperando espontaneamente ela pingar. E só à noite. Sempre tinha alguém acordado. A caravana chegava lá, talvez alguém alterado. Não pode, tem que esperar. Não cochila, viu? Vai pingar, fica atento, vai pingar. No Jordão não tinha ninguém acordado, era todo mundo dormindo. O altar do Jordão só tinha beleza, mas em Siló sempre tinha gente acordada esperando a resina pingar. Para pensar, o cansado, será que esse negócio não tem que esperar? Só vale se ela pingar, espontâneo, é espontâneo, vai sair, fica tranquilo. Vamos escorar aqui, era uma árvore, outra na outra, com canequinha aqui, vai pingar, meia-noite, não cochila, fica atento. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: vai pingar. A geração do Jordão não sabia o que era isso. É a nova geração, só tinha beleza, só tinha estrutura. Mas estamos vivendo dias que estamos nos aprofundando no conhecimento demais. Queremos saber mais do que o que devemos. Estamos pregando muito, fazendo muito barulho, estamos derrubando muita gente, mas só vale derrubar se quando levantar for para andar diferente, cair para levantar do mesmo jeito, não sei. Dá um toquezinho nele e diga: só vou sair de perto quando pingar. Ai, toca nele, vai pingar hoje.
águas. Não precisa da glória não. Há uma onda aí de glória, meu irmão. Levanta a mão, abaixa a mão, vira para o teu irmão. É espontâneo. Você vai ter que pingar. Vai ter que sair. O povo corria para a beleza do Jordão. Eu estava domingo almoçando numa família da classe alta de Joinville. E ao meu lado sentou um jovem, genro do proprietário daquela fazenda. E ele começou a se identificar comigo. E ele disse: o meu avô, o meu tataravô, ele era de uma certa denominação potente. Jesus batizou ele, jogaram ele para fora. Ele era tão crente, pastor, que passou 2 anos assistindo o culto lá de fora na janela. Aí Daniel pega na vinha, saiu e foi lá em Joinville. E ele foi o primeiro precursor que derrubou, que sacudiu Joinville pelo poder de Deus. Diga para quem está ao seu lado: no Jordão o altar é uma xerox. Diga: o Jordão é uma xerox. Siló é original. Vamos voltar para Siló. Eu quero provocar a minha geração que quer voltar para Siló. Sempre tinha gente acordada. O frio rolava. Não pode fechar o olho. O sol não chegava, nem pode piscar. Se ela vai pingar e se você não vê, dele. Estou voltando. Moisés tem que também ter ônix ou ônica. O interessante é que, se você pesquisar, é fácil. A ônica, essa resina, ela era extraída de um molusco, a única do mundo animal. Estrombos, alguns dizem caranguejos. Só que esses moluscos, eles habitavam nas profundezas dos mares orientais. Então Deus disse: manda a gente buscar, não me interessa. Agora era uma caravana para estourar e outra caravana para o mar. E o caranguejo ou o molusco, diz alguns cientistas, que essa resina ficava na borda da sua concha, para que quando ela fechar, a areia não penetrar. Quando essa resina era extraída, quando queimava, o cheiro, irmão, quebrava tudo. Agora a onda não trazia. Esperar na superfície, vamos esperar aqui na beira da praia. Ela vai trazer. Vai não, meu filho, tem que descer. Mas é na profundeza. Se quiser cheirar, tem que descer. Eu posso imaginar que tinha gente que descia, o fôlego faltava, subia um pouquinho, só para desce. Só vale se subir com a resina. E a resina não é fácil, tem que passar horas para tirar. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: vai descer. Põe a mão no ombro dele aí, tem que descer. O altar da nova geração não tinha isso. Chegava lá, só tinha beleza. Tinha gente com disco de ouro, tinha gente com disco de platina, tinha cantor, tinha até YouTube, tinha até o WhatsApp, mas fogo não tinha, porque não tem gasolina. Vieram soprar aqui, ó, vieram soprar. Bento, rapaz, tu vai perder espaço. Mas que espaço? Rapaz, não se prega assim mais não, meu. Mas como? Tu é muito sacudido. Ele não sabe que à noite a gente passa acordado, esperando a Regina descer. Ele sabe que às vezes a gente está com
levantar, mas não pode, porque a resina não foi tirada ainda. Aí disseram: Bento, tu está quebrando ética. Mas como? Olha, Bento, deixa a gente te ensinar. Só gente do Jordão. Quando tu tiver, tu chora demais, tu sua muito. Então quando tu começar a suar, tu tem que fazer isso aqui, ó. Já que tu chora muito, você é educado, pelo menos usa um guardanapo e faz assim, ó. É século XXI, Pedro, isso é feio. É feio? É. Meu Deus do céu, eu tô errando, tá? E outros, Pedro, tu não pode falar línguas estranhas no microfone. Isso é anti-eco. Tu tem que pegar frio e terminar gelado, senão vai quebrar eco. É assim, é. Do século XXI é assim. Dá pra mim não. Eu sou de Siló, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Raiz, eu sou da Rua Azul. Cadê a geração que vem comigo? Cadê a geração que vem comigo? Que vai voltar pra Siló, que não vai deixar o fogo apagar. Deixa eu ver o barulho. Quem vem comigo? Dá uma olhadinha para esse que ele já está descendo resina. Olha para ele, já está descendo resina. Então vai ter fogo. Se tem resina, tem fogo. Se tem resina, não tem mosca, não tem varinjeira, não tem mosquito, não tem zeppelina, não tem porcaria nenhuma que possa apagar o fogo da igreja. Se tem resina, tem poder, tem glória, tem sangue. Tudo igualzinho, Moisés. Tudo igualzinho. Se for uma grama de um, é uma grama do outro. Moisés, coloca também o gálbano. O interessante é que é uma caravana para o Escorag, uma caravana para a profundeza do mar e uma caravana para a Síria. O interessante é que o gálbano, ele nem saía espontaneamente e botava resina, não precisava descer as profundezas, mas precisava quebrantá-lo. A caravana pegava os galhos, pegava a folha e triturava. Quebra, esmagada, machuca, vai sair, vai, tritura, esmaga, até ela botar no meio do quebrantamento a resina para fora. Sabe o que acontecia no Jordão? Cantava muito. Era muito blá blá blá. Mas quebrantamento zero. Sabe o que acontecia no Jordão? Se esperavam só a beleza do altar. Mas em Siló não. Tinha que se quebrar. Tinha que ser moído. Tinha que descer. E traziam a resina. Caravana indo, caravana voltando. Caravana indo, caravana voltando. Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. Eu não peguei o que esses homens na minha retaguarda, a sua maioria pegou aí. Mas o pouco que eu peguei, às vezes dá saudade. Enquanto diziam que eu ia perder espaço, eu estou pregando um dos maiores trabalhos do Brasil e do mundo. Estou recebendo diversos convites para conferência teológica. Sabe o que é isso? É tocar fogo. É dar um mato e encher o Jordão de resina. E sabe o que é que eles dizem? Reitores de grandes e renomadas faculdades. A gente está envelhecendo muito. A gente está com muita letra. E a igreja está vazia. Não adianta ter igreja se a resina não merece sofrer. Para ter o holocausto tem que ter licença cedo.
E quando tem licença, o sacerdote pode ir fazer o sacrifício. Quem trouxe resíduo nessa noite? Quem trouxe resíduo nessa noite? Então diga para quem está ao seu lado: estou voltando. Estou voltando para o Senhor. 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 Para a nova geração. Glória a Deus. Lembra como o fogo caía nos nossos cultos? Aí eu pergunto: estamos falando de voltar ao princípio. Pastor Isvaldo, eu chorei quando eu ouvi ele dizendo: a irmã Graça, não esqueci mais, Colônia, em São Paulo, e ninguém curvado. Uma jovem que não tinha como se libertar daquele demônio, mas um dia ela entrou na Assembleia de Deus. Aceitou Jesus. Na outra semana, quando ela entra na igreja, já não entra mais curvada, já entra em pé, andando e dando glória a Jesus. E enquanto ela falava, Jesus ia batizando com o Espírito Santo. Não esquece disso. Lembra como eram os nossos cultos? Na visão construtiva, não pejorativa. A gente não tinha popstar. Era contado nos dedos quem falava correto, pro modo, pra rima, Jesus. Mas os nossos cultos crentes saíam dentro do carro de mão. Os não crentes viam os crentes falando em mistério no meio da rua. Quantas vezes eu não carreguei crente nas costas? O pastor dizia: crente não vai parar, apaga a luz. Quando apagava a luz era que o fogo pegava. Tinha que levar nas costas o crente para casa e os não crentes correndo atrás. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero. E Jesus salvando e curando. Quem vai comigo? Então fique de pé, por favor. Há uma unção sendo derramada nesse lugar aqui esta noite. Dá uma olhadinha em Deus, está descendo resina aí. Está descendo resina, está vingando resina. Vai. Deixa o cheiro subir. No Jordão tem uma Xerox. Esse logo estava original. No Jordão estava beleza. Em Siló a simplicidade. Na margem do Jordão estava a glória humana. Nas montanhas de Efraim estava a glória do Deus poderoso. Quem vai subir a montanha comigo? Está pronto para subir? Fecha os teus olhos. Sim, meu Deus. Sim. Sim, meu Deus. Se tem cheiro, Senhor, não tem luz. Se tem cheiro, meu Pai, não tem formiga. Se tem cheiro, meu Pai, não tem mosquito. Não tem família. Se tem cheiro,
tem sacrifício. Se tem sacrifício, tem sangue. E se tem sangue, tem fogo. Então queima, recebe o nosso sacrifício em fogo. Vai, Senhor. Estamos na origem, estamos na origem, estamos na origem, estamos na origem. Deixa eu ver o barulho do lindo estranho. Deixa eu ver a caravana trazendo azeite. Deixa eu ver a caravana trazendo brasil. Deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho. Estou voltando. Dá uma olhadinha para esse irmão que está ao teu lado. Abraça ele, por favor, para concluir. E diga para ele, vai voltar comigo. Aperta ele, diga, vai voltar comigo. Então sendo cheio, diga ele, sendo cheio, sendo cheio.